vocês estão? Eu espero que bem, aqui é a Amanda e esse vídeo é para mostrar para vocês a nova organização da minha estante. Eu rearrumei as coisas aqui atrás há alguns dias e eu filmei um pouquinho do processo. Eu ainda não consigo organizar a estante do jeito que eu gostaria porque eu não tenho espaço suficiente para isso. Então alguns livros eu tenho que colocar na horizontal, sabe? Que assim eu tenho mais espaço. Mas conseguindo organizar de alguma maneira, pelo menos eu consigo me orientar, sabe? Eu sei a minha lógica de organização, então quando eu preciso de algum livro, eu sei onde procurar. É uma organização que faz sentido pra mim, eu consigo me orientar. Não sei se vocês vão achar que tá uma total bagunça e que não tem organização nenhuma. Enfim, agora vocês vão assistir um pouquinho aí do processo de organização e de limpeza da estante. O Edu foi o meu companheiro e fiscal nessa limpeza e organização. Essa era a situação da estante, zero organização. Os livros que eu tirei para gravar, eu coloquei de volta em qualquer lugar. Os livros que eu recebi nesses últimos tempos, eu também só fui colocando em lugares aleatórios. Então estava bem caótico. Quando eu queria encontrar um livro, eu não tinha muita ideia de onde ele estava. Minha estante nem é tão grande, mas eu estava perdida e angustiada com essa bagunça. Hora de começar a limpar e organizar, eu fui tirando os livros da estante aos poucos, fui limpando e pensando em como eu iria organizar. E eu fui tirando também da estante os livros que eu não queria mais. Foram várias horas de bagunça, com algumas pausas para brincar e distrair o Edu, que ficou um pouco entediada em ficar assistindo essa arrumação. E esses foram os livros que saíram da minha estante. Eu vou doar alguns e vou sortear outros por aqui.
Nessa prateleira eu tô montando um cantinho pro Edu, tô colocando os livros infantis, livros que eu quero ler pra ele e livros que eu espero que ele leia quando ele já souber ler. Em um outro vídeo eu mostro pra vocês com mais detalhes quais livros estão por aqui. E nessa mesinha, embaixo do vidro, tem livros que fazem parte de séries ou trilogias, livros que eu quero ler, séries que eu quero continuar lendo, mas que não vou fazer isso agora. E em cima da mesinha tem livros que eu recebi de autores para fazer vídeos aqui no canal, para fazer os publi-editoriais, né? E essa outra pilha são os livros daquele projeto de leitura em companhia dos nacionais. Esse vídeo ainda não é uma bookshelf tour, eu não vou mostrar todos os livros com muitos detalhes, eu vou apenas passar por cada prateleira para que vocês tenham uma noção de como ficou essa organização. Nessa primeira prateleira estão a maioria dos meus livros em capa dura e a maioria são livros clássicos, né, considerados livros clássicos da literatura. Então tem Tolstói, tem o Thomas Mann, tem Italo Calvino, tem Jane Austen, tem Victor Hugo. Aqui nesse cantinho tenho 2 livros de contos daquela coleção listrada da Companhia das Letras. Então tem o Contos de Horror do século XIX e o Contos de Amor do século XIX. E aqui empilhado, aqui ó, também é um livro de contos dessa coleção listrada, que é um livro do Fitzgerald, Contos do Fitzgerald. Eu deixei aqui para ficar do lado de O Grande Gatsby, né, porque é do mesmo autor. Nessa prateleira de baixo, eu tenho apenas livros escritos por mulheres. Então, é uma prateleira exclusiva de autoras. E eu quis fazer dessa forma porque é um jeito de me orientar. Se eu estiver procurando algum livro que foi escrito por uma autora, eu dou uma olhada se não tá por aqui nessa prateleira. E aí tem um pouquinho de tudo, tem os meus livros da Virginia Woolf aqui, tem Sylvia Plath, tem J.K. Rowling aqui, tem a Summon Kid, tem Chimamanda, enfim, tem um pouquinho de tudo, várias autoras nessa prateleira. E seguindo a mesma lógica, na prateleira de baixo tem apenas livros escritos por homens. Então tem Murakami aqui, tem o Nabokov, tem o William Golding, tem Hemingway, tem o Zafon, tem Kafka, tem Dostoiévski, tem Ian McEwan, tem Gabriel Garcia Marques. Essa é a próxima prateleira. E aqui no cantinho eu comecei colocando os meus quadrinhos. Vocês podem ver que eu não tenho muitos, né? Faz pouco tempo que eu comecei a me interessar por quadrinhos e aqui estão todos os que eu tenho. Empilhados aqui e até aqui são meus livros sobre bandas, sobre músicos. Então tem biografia do John Lennon, tem a biografia do Bob Dylan, do Dave Grohl, do Kurt Cobain, do AC/DC, do Metallica, Black Sabbath, enfim. Esses 3 aqui são livros de cartas e um de listas. Aqui é o Listas Extraordinárias, e esse é o Cartas Extraordinárias, e esse aqui é o Cartas Brasileiras, que até tá com um marcador aqui porque eu tô lendo. Esses 3 do cantinho são livros sobre serial killers, e esse aqui é um livro da Ilana Kazoy sobre o caso dos Nardoni e o caso Richthofen, se chama Casos de Família. Nessa prateleira estão livros escritos em língua portuguesa. Na verdade, que é português de Portugal, são só esses aqui da frente que são os meus livros do Saramago. Eu tenho 3 livros dele e a biografia do autor. Os demais livros, todos os outros que estão aqui, empilhados aqui e aqui na frente, são livros nacionais, livros de autores brasileiros mesmo. Na última prateleira desse lado tem livros infanto-juvenis, livros jovem adulto e romances mais levinhos, assim, histórias de amor mesmo. Aqui eu tenho os meus livros da Sarah Dessen, aqui é uma série da Diana Petterfront que se chama Sociedade Secreta, que eu gosto bastante. Essa aqui é a minha coleção de desventuras em série, tá faltando o primeiro livro porque ele tá emprestado. Tem também meus livros do John Green. Tem os 13 porquês aqui em cima, tem Jogador número 1, que eu ainda não li. E ali atrás, ó, tem mais alguns livros que vocês não conseguem ver, porque esse aqui tá tampando. Deixa eu puxar pra mostrar.
Tem Por Lugares Incríveis, que eu adoro, A Lista Negra, Amor Amargo, Antes que eu vá, Um Dia, Eleanor and Park, Como Eu Era Antes de Você. Essa é a primeira prateleira do outro lado e aqui tem um pouquinho de tudo. Tem aqui os meus livros da Penguin, da coleção da Penguin. E como sobrou um espacinho aqui em cima, eu coloquei mais alguns. Então, tem Jane Eyre, tem meus livros do Kazuo Ishiguro, tem o Escafandro e a Borboleta lá em cima. Aqui estão os meus livros do Sherlock Holmes, né, os meus livros do Conan Doyle. Tá faltando um Estudo em Vermelho, que tá emprestado. Aqui é aquele box da Zahar, conhecido por muita gente, né, tem Alice, tem Contos de Fadas e 2 livros do Alexandre Dumas, ou Alexandre Dumas, que é Os Três Mosqueteiros e o Conde de Monte Cristo. E aqui são 2 livros sobre contos de fadas. Ali atrás tem mais alguns livros de bolso, de coleções variadas. E aqui também não tem muito critério, não. Eu coloquei aqui porque foi aqui que esses livros couberam. Então tem uma mistura de tudo, tem Clube da Luta, Missoula e Na Natureza Selvagem, do Jon Krakauer, tem Toni Morrison, tem Helena Ferrante, tem Keatse, tá assim, tudo misturado. Coloquei ali porque foi ali que coube. Nessa prateleira, nessa primeira parte, estão livros de ficção científica e distopias. Então, tenho aqui os meus 2 livros do George Orwell, isso aqui é uma biografia do George Orwell. Tem Aldous Huxley, tem Ray Bradbury, tem Planeta dos Macacos. Empilhados aqui atrás, tem mais alguns livros de ficção científica. Tem A Sua Lenda, tem alguns livros do Asimov, tem Laranja Mecânica, e daqui pra cá são os meus livros do Stephen King. Deitadinho aqui é a biografia do autor. Nessa prateleira eu coloquei, nesse cantinho, os meus livros de poesia. Então tem Hilda Hilst, tem Drummond, tem Vinícius de Moraes, tem Flor Bela Espanca, tem Leminski, tem Pablo Neruda. E os demais livros são de autores que eu tenho assim um carinho especial. Então tem aqui na frente os meus livros da Lígia Fagundes Telles, que é uma escritora que eu amo. Aqui os meus livros da Clarice, que eu também amo muito. Aqui na frente os meus livros do Caio Fernando Abreu. E ali atrás, e em pezinhos aqui, os meus livros do Bukowski. Nessa prateleira também tem um pouco de tudo assim, ela tá um pouco misturada, mas são livros de não ficção. Diário de Anne Frank, tem o Diário de Helga, tem Vozes Roubadas, tem Brasil, uma biografia. Aqui também alguns livros de não ficção que eu li na faculdade, tem Dos Delitos e das Penas, A Luta pelo Direito, O Caso dos Exploradores de Caverna. Esses 2 livros aqui são livros com artigos sobre feminismo. Tem alguns livros do Bauman, tem Schopenhauer, tem Vigiar e Punir, do Foucault, enfim. Nessa prateleira também tem um pouquinho misturado. Aqui são os meus livros em inglês, em edições de bolso, né? Edições pocket, esses 4 aqui. Aqui nesse cantinho, os meus livros da Agatha Christie. E aqui meus 2 livros do John Grisham. E nessas 2 pilhas, nessa e nessa aqui atrás, que vocês não conseguem ver muito bem, são livros de suspense, assim, thriller, sabe? Livros policiais, livro que tem algum suspense envolvido. Esses 2 aqui também. E aqui no cantinho tem 2 trilogias mais adolescentes, que são Jogos Vorazes, que acredito que a maioria de vocês conheça, né? E essa trilogia da Michelle Zink, com esses 3 livrinhos, que não é tão conhecida assim essa trilogia. Por fim, na última prateleira estão meus livros de fantasia. Então tem as Crônicas de Nárnia, tem o Hobbit, tem o Silmarillion. Aqui são os meus livros do Neil Gaiman. Tem também os livros do Patrick Rothfuss, que é O Nome do Vento e o Temor do Sábio. E aqui no cantinho, onde essa latinha está tampando, tem aqueles livros do tigre, sabe? A Maldição do Tigre, O Resgate do Tigre, enfim, aquela coleção lá do tigre. Eu só li o primeiro livro, os demais estão aí me esperando já tem algum tempo. Bom, é isso, gente. Esse foi um tour rápido aí pela nova organização da estante. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha dado para ter uma noção
dos livros que eu tenho em casa. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Se tiver gostado do vídeo, já sabe, deixe seu joinha, porque assim eu fico sabendo que você gostou e você ajuda a espalhar a ideia do canal. Se é novo por aqui, não deixa de se inscrever e de ativar as notificações, assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo por aqui. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem e a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Um beijo e tchau!